Em nome de Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas. Falei, Elise, não sei o que eu falo. Que parábola que tu não vai falar para eu poder falar? Ela me deu uma dica. Lucas 15, versículo 1 ao versículo 10. Diz o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, são 10 versículos que contam duas histórias, duas parábolas. Jesus gostava de se comunicar assim, porque era uma maneira de ilustrar, de repente fazer com que eles pegassem, através do exemplo, através da linguagem de Jesus, o que estava implícito muitas vezes, ou a mensagem que estava por trás daquelas parábolas. Eu confesso para os irmãos que essas duas parábolas me deixaram intrigados, porque eu procurei vários comentaristas, vários estudiosos, e a maioria deles, ou aqueles que nós, pelo menos eu creio, eu sei que eles também usam alguns deles, são o que nós achamos que são tem mais credibilidade. Esses caras são unânimes em dizer: essas duas parábolas são simples, não existe nenhuma mensagem oculta descrita nessas histórias de Jesus. E Jesus começa dizendo que existia publicanos e pecadores que estavam reunidos ali para ouvir. E essa gente, irmãos, você sabe disso, os publicanos eram pessoas que eram considerados traidores, porque eles eram judeus, mas eles estavam trabalhando para Roma, como cobradores de impostos, como coletores. Então, as pessoas viam aqueles homens judeus como pessoas que tinham traído a sua própria pátria. E além de Jesus dar uma atenção para esses homens, Jesus fazia algo a mais, que era como se fosse algo que era escandaloso naquela época, porque Jesus sentava na mesa com esses caras, Jesus comia com esses caras, Jesus ia na casa desses caras. Para os fariseus, os doutores da lei, aqueles que se achavam os santos, aqueles que tinham milhares de leis e cumpriam, aquilo não fazia sentido, porque o que fazia mais sentido para eles era que Jesus pudesse comer com eles, porque havia realmente mais concordância em algumas coisas entre Jesus e os fariseus do que Jesus e aqueles publicanos. Mesmo que os fariseus tivessem inventado muitas coisas, e aí Jesus começa a falar contrário a esses inventos, a essas coisas. E aqueles publicanos, irmãos, ainda sobreviviam porque o governo de Roma, porque ali as pessoas os guardas, a polícia ali protegia esses caras, porque se não fosse isso, eles seriam apedrejados, porque eram traidores. E essa audiência que Jesus tem, mais uma vez, e com essa audiência na cabeça, Jesus conta duas histórias. A primeira delas, irmãos, mais comum para a sua audiência masculina, para aqueles homens que estavam ali, porque eles falam de um trabalho que era feito por homens, pastores,
que cuidavam das suas ovelhas. Então ele fala, ó, uma ovelha foi perdida, o pastor tinha 100, uma ovelha foi perdida. E ele vai então, abandona as outras 99 temporariamente e vai correr atrás daquela ovelha que está perdida. E a segunda, irmãos, história, Jesus talvez tenha emendado essas duas, porque a segunda era mais comum para as mulheres. Ele falava, ó, uma mulher perdeu uma dracma, perdeu uma moeda, e ela se desespera para encontrar, e as casas naquela época não tinham muitas janelas, ou tinham janelas pequenas, e o chão era de areia. Então imagina uma moeda perdida no meio da areia, sem muita luz. Então a mulher acende uma candeia e começa a buscar ali, de alguma maneira encontrar aquela moeda perdida. Dos versículos 3 a 7 de Lucas 15, nós vemos a ovelha sendo perdida porque faltava senso de direção. A ovelha não tinha senso de direção, ela tinha uma tendência a se desencaminhar, por isso ela precisava de um pastor, alguém para guiá-la, alguém para cuidar. Isaías 53:6, irmãos, fala que todos nós, eu e você, tais como ovelhas, também em algum momento nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Se uma ovelha desaparecia, irmãos, e o pastor não era capaz de provar que ela havia sido morta. Sumiu uma ovelha, contamos, porque apareceu um leão, um urso e devorou a ovelha. Tudo bem, o pastor estava livre. Mas se ele não tivesse como provar que a ovelha tinha sido morta, ele precisava pagar pela ovelha. Além disso, irmãos, fazer com que deixar a ovelha perdida era algo de muita vergonha para o pastor, porque a função dele é proteger as ovelhas. Como então ele deixa uma ovelha se perder? Era muito vergonhoso para o currículo do pastor, para a reputação do pastor. E a ovelha não tem como achar o caminho de volta, irmãos. O pastor precisava buscá-la, trazê-la de volta. E se um homem gostaria de ser um bom pastor, ele precisava tratar a ovelha de uma maneira especial. E nós vemos alguns versículos, um deles lá em Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, e eu, tendo o Senhor como meu pastor, nada vai me faltar. A obrigação do pastor era fazer com que nada faltasse as ovelhas. Isaías 40:11 diz que o pastor muitas vezes pega as ovelhas no braço, carrega a ovelha no colo, com todo o cuidado. Ezequiel 34, versículo 15 e 16, fala que ele procura as ovelhas que estão perdidas, traz de volta as ovelhas desviadas, ele enfaixa a ferida, se for necessário, ele cuida, ele fortalece a ovelha fraca. Esse é o trabalho do bom pastor. Esse é o trabalho do pastor que era pago para cuidar daquelas ovelhas. O versículo 5 e 6 do texto de Lucas diz que quando ele encontrou aquela ovelha perdida, ele colocou ela alegremente nos seus ombros e foi comemorar, foi festejar, porque a reputação dele não estava manchada, ele continuava sendo um bom pastor. Além disso, ele não precisava pagar, ele não precisava desembolsar nenhum dinheiro para poder ressarcir o dono das ovelhas. Ele reúne então seus amigos, sua vizinhança e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha. O pastor então se regozija. Isso, irmãos, não é só porque ele encontrou o material perdido, mas é porque o pastor ama as suas ovelhas. Uma verdadeira festa aquele homem fez, alegria de reencontrar a sua ovelha. E no versículo 7, Jesus dá a primeira cutucada. E ele diz o seguinte: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus explica, irmãos, temos abandonado, temos deixar as 99 ovelhas temporariamente, irmãos, porque ele precisava buscar aquela ovelha que estava perdida. Existia uma alegria muito maior em ter de volta aquela ovelha do que ficar simplesmente cuidando das outras 99. E ele está ilustrando dizendo: os outros 99 não precisam de arrependimento, eles não precisam encontrar a direção novamente, eles não precisam de reorientação. Aquela ovelha, sim,
Os fariseus, irmãos, naquela época, deveriam ter entendido essa cutucada de Jesus, essas palavras de Jesus, porque eram pessoas que se julgavam justos, eram pessoas que achavam que não precisavam de arrependimento, mas Jesus os denuncia nesse momento, porque eles eram justos aos seus próprios olhos, mas não eram justificados perante Deus. Lucas 18, 10, 14, você não precisa abrir, mas é uma outra parábola que a Elise já compartilhou conosco, que diz o seguinte, que tinha um fariseu lá que se colocou de pé no templo e falou, ó, eu te agradeço porque eu não sou como esses publicanos e pecadores aí, é ladrão, tem corrupto, tem adúltero. E ele viu um publicano perto dele e falava, nem igual esse publicano aí, traidor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que eu ganho. E nós vemos de contrapartida, irmãos, o publicano à distância não conseguia nem olhar para o céu e batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Jesus então fala para esses caras, ó, eu vou buscar aquele publicano, aquele pecador, aquela ovelha perdida, porque vocês não precisam, vocês se acham justificados. Vocês não precisam de nenhum auxílio. A partir do versículo 8, irmãos, Jesus muda a história. Versículo 8 a 10, e conta uma história de apenas 2 versículos. E a moeda perdida nesse caso, irmãos, foi por descuido de alguém. Aquela mulher se descuidou e deixou aquela moeda se perder. E naquela época, irmãos, as moedas eram escassas lá na Palestina. Como já são hoje um pouquinho. Você deve ter bastante moeda em casa. Mas grande parte do comércio naquela época era escambo, irmãos. Era feito à base de troca. Eu tenho uma galinha, te dou uma galinha, você me dá um maço de alface. Eu tenho uma mesa aqui, eu troco por um saco de farinha. Agora, quando uma menina judia naquela época se casava, irmãos, ela começava a usar na cabeça como se fosse um lenço. E nesse lenço tinham 10 moedas de prata, que era para indicar que agora ela era uma pessoa comprometida. Essa era a versão judaica da aliança de casamento. E seria uma tragédia, irmãos, perder uma dessas moedas, porque era uma questão de honra. Aquela mulher carregava aquela moeda para deixar claro que ela estava comprometida através do matrimônio, do casamento. Ela perder aquilo demonstrava descuido com o seu casamento, com o seu relacionamento. E como eu disse, irmãos, a casa era escura, areia. Ela teve que acender uma candeia e varrer e procurar muito, porque era difícil encontrar essa moeda. E aquela mulher procura com todas as suas forças e todas as possibilidades em todos os cantinhos, e ela encontra. E quando ela encontra aquela moeda, e agora ela não tinha mais por que pensar em ser desonrado, em explicar o que para o marido, para as pessoas, ela faz uma festa. Eu encontrei, chama a vizinhança, chama as amigas, faz um chá aí, vamos comemorar. As 2 histórias, então, irmãos, mostram um pastor deixando temporariamente 99 ovelhas e vai atrás de uma que se perdeu. E o que seria uma loucura? Para aqueles homens isso era loucura. Mas com isso Jesus confirma, irmãos, que receber os publicanos, que receber os pecadores, para aqueles homens que não entendiam nada, era aparentemente uma loucura. Mas nós sabemos que Jesus veio, irmãos, para fazer algumas loucuras. Uma delas é morrer por mim e por você, que não merecíamos. E ainda assim ele morre naquela cruz, para que você pudesse estar aqui nessa noite. A segunda parábola ele explica por que essa disposição à loucura. Por causa do valor do homem. Embora para os fariseus e publicanos os pecadores não tivessem valor nenhum, irmãos, para aqueles homens religiosos, aqueles traidores, aqueles pecadores para da sociedade não tinham valor nenhum. Mas Jesus via-os de um modo diferente. E como aquela mulher que desarmou tudo, porque a moeda tinha um valor para ela muito grande, para outros nem tinha valor. Se alguém achasse aquela moeda nem tinha nenhum valor, irmãos. Alguns estudiosos dizem que aquela moeda hoje valeria 30 centavos. Acho que não dá nem para comprar uma bala hoje.
mas para aquela mulher tinha muito valor. Era assim que Jesus via, irmãos, aqueles publicanos e aqueles pecadores, valiosos, valiosos. E foi assim que Jesus fez, irmãos, dando atenção para a ovelha perdida, dando atenção para a moeda perdida. O tema central dessas duas parábolas, irmãos, fala sobre o amor do Pai, o amor de Deus, o amor de Cristo para aqueles que estavam perdidos. E nós sabemos, irmãos, e falamos sobre isso, e você sabe da sua cabeça. Se eu falar para você qual é o ID, se eu falar para você Marcos 16:15, você vai falar aí de cor salteado, vão pelo mundo todo, prega o evangelho, ID pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Paulo, na sua carta a Romanos, capítulo 1, versículo 16, fala, ó, esse evangelho que vocês precisam pregar a toda criatura é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho que precisa alcançar a ovelha perdida, que precisa alcançar aquela dracma, aquela moeda perdida, irmãos, é o poder de Deus que está disposto a salvar todo aquele que reconhecer, todo aquele que crê, irmãos. Paulo também diz em 1 Coríntios 3:6, ele falou o seguinte, ó, eu plantei, Apolo regou, mas quem faz tudo isso? Quem faz esse poder de Deus ser revelado? Quem faz essa ovelha ser resgatada? Quem faz a moeda ser achada? É Deus. É Deus que dá o crescimento. Existe tanto uma responsabilidade divina, irmãos, quanto uma responsabilidade humana. Essas duas precisam ser levadas em consideração entre eu e você. João 6,37, todo que o Pai, Jesus fala, todo que o Pai me der, virá a mim. Quem vier a mim eu jamais rejeitarei. 2 Tessalonicenses 2, versículo 13 e 14, fala que é por meio do nosso evangelho, é por meio dessa fé, é por meio desse poder que é manifestado quando nós cremos, irmãos, que nós tornamos Jesus conhecido, Cristo conhecido, esse evangelho de poder conhecido. Mas os fariseus não entendiam isso. Aqueles religiosos não entendiam isso. Eles não entendiam o ministério de Jesus. Lucas 19 diz, fala, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqueles homens também estavam perdidos, irmãos, porque eles inventavam coisas, eles estavam indo totalmente diferente de tudo que tinha sido mostrado, mas eles não se sentiam perdidos. Eles não se sentiam perdidos. Por isso que Jesus falou, eu vou para quem quer. Eu vou para quem está disposto a ouvir. E estar perdido, irmãos, primeiro significa estar fora do lugar. E é o que aquela ovelhinha, tadinha, sozinha. Fora, longe do rebanho. E como aquela moeda que estava fora daquele pano, daquela corrente, deveria estar assim naquela mulher. A segunda coisa, irmãos, é que estar perdido é ficar impossibilitado de servir. A ovelha perdida não servia para nada. Aquela moeda sozinha, irmãos, não servia para nada. Não servia para nada naquele momento. Ser encontrado, como foi a ovelha, como foi a moeda, significa estar de volta ao lugar certo, reconciliado com Deus e ter a possibilidade de servir, estar fora de perigo, estar achado. Jesus está dizendo, irmãos, que Deus procura esses perdidos. Jesus está dizendo, eu vou atrás da moeda. Eu vou atrás da moeda. Irmãos, essa primeira procura começa lá em Gênesis 3:9. Quando Adão e Eva pecam, Jesus vai se encontrar com eles. Onde estão? Onde estão? Onde estão? Eles se escondem e fogem. John Wesley, irmãos, diz que a igreja, eu e você e eu somos igreja, somos templos do Espírito Santo, e estamos aqui, fazemos parte dessa comunidade. John Wesley diz o seguinte: a igreja não tem outra coisa a fazer senão salvar almas. Portanto, dediquem-se e sejam consumidos por essa obra de buscar o filho perdido, de achar a moeda perdida. Irmãos, se nós temos alguma dúvida sobre isso, as parábolas falam sobre perda, sobre uma busca e um sucesso na busca. A ovelha e a moeda foram achados. E aí, irmãos, tem uma
grande festa, porque sempre que eu e você ajudamos a conduzir alguém a Cristo, irmãos, nós experimentamos uma alegria interior e nós sabemos que existe uma festa no céu. Alegria de encontrar, alegria de ver alguém se render ao mesmo Cristo que nós servimos. C.S. Lewis fala que no céu, irmãos, a alegria é algo muito sério. É muito sério, porque é um lugar de alegria. É um lugar que não tem choro, não tem tristeza. Leandro, eu entendo a necessidade de falar de Cristo, e como eu disse para você no começo, eu falei, certeza que tem uma mensagem subliminar aqui, não, né? Mas o que tinha por trás dessa parada? E os estudiosos que eu li dizem, não, é isso mesmo. É simples assim. É a busca por alguém que está perdido. Agora, de que maneira, irmãos, nós fazemos isso? Como eu e você estamos falando de Cristo? Como eu e você estamos indo? Como estamos fazendo isso? Será que um colante no nosso carro é suficiente? Uma camisa com palavras bonitas, um e-mail, um folheto, uma mensagem em qualquer rede social aí? Ou nem estamos falando? Não temos tempo para isso? Ou não temos uma estratégia? Ou na verdade, Leandro, a gente está esperando há anos a igreja levantar um evangelismo, levantar um ministério de evangelismo. Então eu estou esperando. Lucas 16:9, você deve estar em Lucas, avance uma página. Lucas 16, versículo 9 diz assim, Jesus fala, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos. Ed René fala que a melhor maneira de encontrar um amigo é você fazer-se amigo de alguém. A melhor maneira de encontrar um amigo é me fazer amigo de alguém. Eu adoro, irmãos, um relato do Max Lucado, que eu já li aqui há muito tempo atrás, eu trouxe até para ler para vocês, que fala sobre a ida de Jesus até o casamento lá em Cana. Primeiro milagre que Jesus fez, no começo do seu ministério. E Max Lucado conta assim, imagine 6 homens andando por uma estrada estreita. O amanhecer desponta sobre eles, projetando suas sombras. Suas túnicas o protegem do frio matinal. A grama brilha com as gotas do orvalho. As faces dos homens são ansiosas, porém comuns. Seu líder, Jesus, é seguro, mas desconhecido. Eles o chamam de Rabi. Para onde estão indo? Ninguém lhes contara. No entanto, cada um tinha sua própria opinião. João e André esperavam ser guiados pelo deserto. Seu mestre anterior, que era João Batista, os havia conduzido àquele lugar. Eles oraram durante horas, 4 dias tinham jejuado. Eles ansiavam pelo Messias, e agora o Messias estava com eles. Certamente o Messias faria o mesmo. Afinal, a abnegação é o primeiro passo para a santidade. Eles pensaram, Jesus está nos levando ao isolamento, um lugar para jejuar, um lugar para orar. Pedro tinha uma outra opinião. É um homem de ação, do tipo, vamos arregaçar as mangas. Ele pensa, Jesus provavelmente está nos levando a um lugar para pregar. Enquanto caminham, Pedro começa a fazer um esboço de um sermão. Caso Jesus fique cansado, eu vou estar pronto para continuar pregando. Natanael discorda. Ele recebeu o convite de Felipe. Vem ver. Natanael gostou do que viu. Jesus era um homem de profundas reflexões, um homem de meditação. Um homem que, como Natanael, havia passado horas debaixo de uma figueira refletindo sobre os mistérios da vida. Natanael estava convicto de que Jesus os estava conduzindo a um lugar para ponderar. Uma casa sossegada nas distantes montanhas, é para onde nós estamos nos dirigindo, refletindo. E Felipe era o único apóstolo com o nome gentil. Quando os gregos procuravam por Jesus, era Felipe que ele se aproximava. Talvez por ele ter ligações com os gregos. Provavelmente gostava dos gentios.
fosse assim, ele esperava que Jesus os estava levando para uma jornada missionária em uma terra distante. Jesus anda 145 quilômetros com aqueles discípulos, mais ou menos 29 horas andando. E Jesus vai aonde? Uma festa, vai no casamento, vai se confraternizar. Ele tinha sido convidado, recebeu um convite bonito, estava indo ali porque ali ele podia fazer amigos, porque ali ele tinha os seus amigos. Ariovaldo Júnior postou uma vez o seguinte, ele disse que Cristo se assentou na roda dos escarnecedores, lá, como dito no Salmo 1, e ele transformou aquela roda de escarnecedores em ponto de salvação, comendo e bebendo. Eu e você precisamos fazer o mesmo. A melhor maneira de nós ganharmos pessoas, irmãos, é nós nos fazermos amigos. Jesus tinha pecadores à sua volta, porque ele era um cara legal. As pessoas gostavam de estar com ele, por isso que ele foi convidado para ir para o casamento. Por isso que ele estava em meio a essas pessoas. Os pecadores procuravam Jesus, não porque Jesus fazia o que eles queriam, não porque Jesus dizia algo que ele gostava, irmãos, mas porque Jesus cuidava deles. Jesus entendia as suas necessidades e procurava ajudá-los. Enquanto os fariseus criticavam, enquanto os fariseus chegavam apontando os defeitos, irmãos, Jesus amava. E através do amor nós vemos muitas histórias de pessoas entendendo o ministério de Jesus, pessoas se juntando na caminhada com Jesus. O que Jesus fez, irmãos, nessa história e em outras, ele estava contando histórias para os seus amigos, para as pessoas que gostavam de estar junto com Jesus. O que nós lemos em Lucas 16, 9, irmãos, é que nós precisamos usar todos os nossos recursos. Isso não é finanças só, irmãos. Isso é o amor que eu e você temos, a nossa bondade, o nosso conhecimento, a nossa disponibilidade, irmãos, para que nós possamos diminuir a distância entre os pecadores e Deus. Que sejamos uma ponte, um farol, para que possamos levar essas pessoas até Deus, fazendo amigos, se fazendo amigo, irmãos, e muitas vezes não é com segunda intenção. Eu vou estar ali disposto, eu vou pregar com a minha vida, com o que eu tenho, com a riqueza que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com a disponibilidade que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho, com o amor que eu tenho, com a bondade que tenho. E um dia alguém vai chegar e falar: meu, por que você faz isso por mim? Por que você está fazendo isso por mim? Porque assim como Deus me ama, eu posso te amar. As pessoas vão ver Jesus na tua vida, irmãos, quando você estiver do lado delas, aguardando a oportunidade para falar. E se você tiver, fale. Enquanto isso, você demonstra o amor de Deus, irmãos, nas suas atitudes, usando os recursos que nós temos para fazer amigos. Um psicólogo chamado Hans Burke diz que o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. Aproxime os amigos a Deus, irmãos. Você gosta de receber? Eu estou dirigindo e vem sempre alguém me dar um panfleto de apartamento. E eu recebo para ajudar a pessoa que está trabalhando, irmãos, porque se eu não receber, ela vai ficar o dia inteiro ali. Então eu recebo, me dá aqui. Quer me dar 2, 3? Eu recebo, pego e jogo fora. Ah, mas você está desperdiçando os recursos do meio ambiente. Se eu não fizer isso, ela vai jogar no canal, no cesto do lixo. Então eu ajudo ela de alguma maneira. Mas aquilo para mim é spam, irmãos. É que nem você recebe no seu e-mail algo que você não quer saber. Pô, quem disse que eu preciso de remédio para uma série de doenças sexuais? Aí você diz: um monte de coisa. Que é isso? Como é que eu quero comprar? Não tenho, não quero nada disso, mas você recebe no seu e-mail. Por mais que você direcione para a caixinha de spam, você recebe. Como você recebe propaganda, como você recebe uma série de coisas, irmãos. E quantas vezes um folheto dado teve um grande efeito, mas quantas vezes um folheto dado não teve efeito nenhum? Irmãos, nós estamos no nosso trabalho, no nosso prédio, na nossa escola,
na nossa família, porque Deus nos colocou ali para que sejamos bons, canais, faróis, para que essas pessoas sejam levadas até Cristo. Quando você tem um relacionamento superficial, muitas vezes essa pessoa não vai dar credibilidade para você, mas quando você se tornar amigo dessa pessoa, é mais fácil você convidar um amigo para estar aqui, você convidar um amigo para estar lá no culto, no lar, para você falar de Cristo para esses amigos. Por isso que Jesus fala, pega as riquezas desse mundo e faça amigos. Porque através dessa roda, que é transformada numa roda de transformação, por mais que seja de escarnecedores, por mais que tenha uma cerveja ali, por mais que tenha um cigarro, não sei, por mais, não importa, você ali traz luz e transforma aquela roda numa roda de salvação. Jesus fazia isso. Se aceitava com as piores pessoas, a escória da sociedade. Era um escândalo para os religiosos ver aquele é o Messias, sentado com os publicanos que eram traidores, dando atenção para aquela mulher que já casou 5 vezes, dando atenção para aquela mulher que adulterou. Não, esse cara não pode ser Messias. Ele veio para aqueles que precisavam. Ele veio para a ovelha perdida. Ele veio para a moedinha perdida. Irmãos, nós precisamos fazer essa ponte. Ah, mas a pessoa não vai aceitar Jesus, né? Paulo plantou, Apolo regou, quem deu crescimento foi Deus. Nossa parte é proclamar o poder do Evangelho, através da nossa vida principalmente, e também através da nossa boca, quando nós tivermos oportunidades. Não deixemos, irmãos, a 100ª ovelha calar. Não é porque temos 9 moedinhas que vamos deixar no perdido. Porque existe muita importância, irmãos, naqueles que estão perdidos. E quantas pessoas que nós convivemos estão perdidas? Quantas pessoas que nós convivemos, irmãos, estão precisando ouvir o Evangelho de Cristo? Entender sobre o poder do Evangelho de Cristo. Nós precisamos aproximar os nossos amigos de Deus. E para isso nós precisamos nos fazer amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. Que possamos entender isso, irmãos. Possamos investir os nossos recursos para formar essas amizades e que através disso nós possamos levar essas pessoas a nós. Possamos levar os nossos amigos que nos ouvem, que nos dão atenção, que gostam da gente, que a gente possa apontar e levar essas pessoas até Cristo. E aí você pode ir no casamento como Jesus foi, você pode ir na festa junina, você pode ir em qualquer lugar, irmãos. Você pode. Eu não estou te dando um cartão, o Leandro falou, então hoje eu vou para a igreja e vou lá no bar. Hebreus 10, 24 e 25 diz que a gente precisa se considerar para se incentivar uns aos outros. E fala para a gente não deixar de se reunir como igreja. É aqui que a gente vai ter força para que a gente possa ir lá fora e falar do amor de Cristo e amar aquelas pessoas e usar os nossos recursos para alcançar, para ser amigos e apontar para que essas pessoas também encontrem o caminho que nós trilhamos. Você já pensou quantas pessoas que você convive ainda não conhecem Cristo? Que ruim seria que essas pessoas não estivessem com você lá no céu? Que ruim seria que essas pessoas... Como assim? Tu não me disse nada? Eu convivi contigo anos e tu nunca me disse de Deus. Tu nunca me falou de Jesus. Como isso? Nós temos oportunidades, eu tenho certeza, irmãos, porque onde você está, o Senhor está ali por acaso. Por que eu estou aqui? Veja quantas pessoas você já falou de Cristo. Você pergunta para mim, Leandro, eu estou lá, não sei o que eu estou fazendo lá, cara, não sei o que eu estou fazendo nesse emprego, nesse lugar. Eu falaria para ti o seguinte, tu já falou de Deus para todo mundo? Não, então tenta isso. Fala de Deus para todo mundo, quem sabe depois disso tu vai sair de lá. Vai embora. Deus tem propósito para cada um de nós, irmãos. Jesus deixou isso claro em Marcos 16:15. Ide, pregai o Evangelho. Nós podemos fazer isso com a nossa vida, com a nossa boca, com as nossas atitudes,
E é muito mais fácil nós fazer isso com os nossos amigos. Por isso, invista os recursos nessas amizades e aponte essas pessoas para Deus. Fale do poder do Evangelho que transformou a tua vida, para que transforme a vida dos teus amigos, dos teus familiares, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, pode ser que algum de nós aqui, ou todos nós, Pai, tenha sido essa ovelha perdida, essa dracma, essa moedinha, Pai. Nós te agradecemos porque Tu nos resgataste, porque Tu usaste alguém, Pai. Alguém que se fez amigo, alguém que se aproximou, para que nós hoje estivéssemos aqui resgatados, Pai, por esse Evangelho, pelo poder desse Evangelho, Pai. Obrigado por isso, obrigado porque podemos, Pai, estar aqui nessa manhã alcançados com a Tua graça, com a Tua misericórdia, pela Tua bondade. Pai, nos ajuda a ter essa consciência, Pai, e abraçar essa responsabilidade, Pai, a não deixar de lado, a não, Pai, perceber tantas pessoas passando ao nosso redor, Pai, e nós, Pai, sem divulgar, sem proclamar o Teu Evangelho, Pai. Pai, nos ajuda a usar os nossos recursos para fazer essas amizades, Pai, para que possamos, Pai, viver o Teu reino, que é um reino de amigos, Pai. E possamos, através do amor, através da bondade, através do companheirismo, Pai, poder apontar as pessoas para Ti, poder ser farol, Pai, poder ser ponte, Pai, poder ser o elo que liga essas pessoas a Ti, Pai, para que essas pessoas como nós possam Te servir, viver para Teu louvor, Pai, ser direcionadas para o caminho, Pai, para o caminho do Teu Evangelho. Nos ajuda, Pai, nos dá disposição, nos dá, Pai, sabedoria, Pai, para que nós não possamos jogar um folheto, palavras, Pai, que muitas vezes podem até ridicularizar o Teu Evangelho. Nos dá sabedoria, Pai, e oportunidade, para que possamos ser luz em todos os momentos, Pai. Em nome de Jesus, nos capacita para a glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe você.